Fala galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de Resident Evil Village. Então gente, tem um personagem de Resident Evil Village que é muito secreto. E que personagem é esse, né? Ele vende coisas pro Ethan e também ele é muito legal, ele participa da campanha e também ele tem muita inteligência, ele ajuda muito na campanha e o nome dele é Duke. Quem é ele? E hoje eu vou falar a história dele aqui. A origem dele é do Resident Evil 8, onde ele aparece pro Ethan para ajudar o Ethan e falar sobre mais a história. Então, vamos nessa, gente. E sejam bem-vindos à história do Duke. Então, gente, primeiramente o Duke é um vendedor que vende o Ethan, mas ele não é só um simples vendedor, como ele foi um game muito bom, que também são quase a mesma o vendedor do Resident Evil 4 e o vendedor do Resident Evil 8, o Duke e o Mercador, que ainda não sabemos o nome dele, nem a história dele. O Resident Evil 8 é mais ou menos assim, segue pela mesma linha, que a gente não sabe muito a origem do Mercador. Então, o Mercador, primeiramente, eu posso tirar essa conclusão que ele pode ser um morador ali da vila antiga do Resident Evil 4. Eu acho que isso não aconteceu, que ele é um morador ali da vila atual do Resident Evil 8 e ele só foi visitar por causa que tem até uma frase que o pessoal fala. Ele já falou uma coisa sobre o mercador do Resident Evil 4. Ele pode ter ido visitar ali, algum visitou a vila do outro e ele é mais um cara que ajuda o Ethan em suas e também sobre a história. Então, chegando mais, ele fala sobre a história do game, ele sabe o que está acontecendo ali e também ele sabe mais do que os moradores que a gente vê lá do Resident Evil 8. Então, que essa coisa lá da Helena e o pai dele que se transforma, sabe? Então, vamos nessa. Nós vamos falar aqui agora sobre o Duke. Quando você chega a uma parte do game, o Duke você encontra na parte quando vocês vão enfrentar o Lorde. O Lorde Morrow e também a da boneca Indy. Quando você tá lá, até quando você vai chegar pra ter a porta, abrir a porta da boneca Indy, que é a casa Indy, que é da casa Benevento, quer dizer. E vamos nessa. Nós vamos falar aqui. Ele fala mais sobre os Lords, ele fala sobre mais a história que o Ethan ele vai investigar. Ele vê ali sobre a história que o Duke e também que a Rose ele tá morta. Então, ele tá procurando ali a Rose e também ele fala que o frasco que ele pegou quando ele derrotou a e aí ele pegou o frasco e foi em busca dos outros que estavam com os outros lords. Então, ele contou essa história e ajudou o Ethan, mas realmente não sabemos quem ele é de fato. Então, ele pode ser um morador da vila, ele pode ser da mãe Miranda, que eu já pode ser um dos testes da mãe Miranda, que eu acho que pode ser isso. E ele também eu descarto logo que ele é a mãe Miranda, por causa que a mãe Miranda pode virar objetos e pessoas, que nem ele virou a Mia, que nem ela virou a Mia. Então, isso pode acontecer, isso pode ter, mas a gente não pode confirmar isso, por causa que eu acho como é que ela não quer chegue lá na cerimônia. Ele levou o Ethan à cerimônia que ajudou ele lá.
e também ajudou ele sobre a história e muito mais. Então, tem mais uma teoria. Um dos familiares lá daquele, daquele que conhece quando ele passa lá pela vila o pai da Helena, quer dizer, toda a casa da Luísa, quando você chega em uma certa parte da campanha, lá no início. Então, lembro deles? Eles podem ser o familiar dele, mas eu descarto logo porque senão ele tinha citado lá o Duque, mas eu acho que não. Então, comenta aí, por causa que realmente não sabemos ainda quem é o Duque. A gente ou então em algum outro game da saga Resident Evil. Tchau.